mas vai facilitar aí um pouquinho, você poder andar, dar a mão para o familiar que está perto de você. Pode andar, pode se movimentar, pode fechar o corredor, não tem problema. Se tem algum familiar seu aí, junta aí com ele. Se não tem, você vai orar e vai representar a sua família nesse instante também, em oração. Mas chega junto aí. Quem sabe se vocês não tiveram a chance de fazer isso. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu vou ficar de joelho aqui representando a família. Eu sei que talvez vai ficar difícil para você aí, né? De mãos dadas, não tem problema. Pedi para a Aline vir aqui. O Davi está dormindo, vai ficar ali no colo da tia Neia, que é a família também, né? Vai chamar a Aline aqui para representar a nossa família. Nós vamos nos colocar de joelho. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, mais uma vez nós estamos em família e orando ao Senhor, ó Deus, pelas famílias nessa noite, Senhor Deus. Cada lar aqui representado, Senhor Deus, mesmo lares, ó Pai, onde temos apenas um presente aqui, Senhor Deus, mas é família, Senhor Deus, tem uma família pelo qual clama, Senhor Deus, tem um sonho, Senhor Deus, algo que vai no seu coração pelos seus familiares, ó Pai, o sonho de ver a sua família salva, o sonho, Senhor Deus, de ver uma oração respondida. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu clamo por cada casa aqui, Senhor, cada lar aqui em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, ó Pai, reine sobre cada casa, Senhor Deus. Ó Pai, que a paz do Senhor se estenda sobre cada lar aqui, Senhor, que cada lar, Senhor Deus, aqui representado nessa noite seja um farol, Senhor Deus, seja um lugar, ó Pai, que tem sido uma referência para as nossas ruas, para o nosso bairro. Senhor Deus, que o nosso lar seja conhecido, Senhor Deus, por um lugar onde a paz do Senhor é real, onde a vida do Senhor é vivida mais do que falada simplesmente, mas nós vivemos o Senhor. Ó Pai, se até aqui não tem sido assim, em nome de Jesus nos perdoa e recomeça uma nova história, Senhor Deus, na nossa família, Senhor Deus. Ó Deus, lares em que precisa que a salvação do Senhor entre e alcance um familiar, um ente querido, em nome do Senhor Jesus, alcança, sendo com a salvação do Senhor, essa obra do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nós podemos clamar apenas, então faz, Senhor Deus, alcança, quebranta e salva em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, lares que precisam da cura do Senhor, ó Pai, nós mais uma vez clamamos cura, Senhor Deus. Ó Pai, cada família que tem perdido o sono por uma situação difícil de saúde, que essa noite seja uma noite de descanso, Senhor Deus. Que cada um que sente dores, problemas respiratórios, dificuldade por alguma razão, que tudo isso cesse em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em cada casa, Senhor Deus, onde este culto tem entrado também, onde a Tua palavra do Senhor tem entrado de forma online, em nome do Senhor Jesus, que essa paz se estenda também a esses locais, Senhor Deus. Ó Pai, que em casas onde há o desemprego, em casas, ó Pai, onde há a depressão, onde há, Senhor Deus, todo tipo de contenda, de briga, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tudo isso está diante do Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor Deus. Ó Pai, sobretudo, nós clamamos que o amor que une os corações, ó Pai, esteja em cada casa, Senhor Deus. Aquilo, Senhor Deus, que foi rachado por intrigas, aquilo, Senhor Deus, que brigas, discussões, desentendimentos vieram e causaram afastamento, em nome do Senhor Jesus, que haja perdão, que haja restauração, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que seja um recomeço, Senhor, que seja uma nova oportunidade de restauração, para a honra e glória do nome do Senhor, ó Pai. Nós abençoamos cada casa, cada lar, cada futuro lar, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que em cada um desses lugares a Tua presença seja real, Deus. Nós clamamos a Ti e nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, você já teve pistas aí de qual é o tema da mensagem? Inclusive, ouvimos sobre ela na sexta-feira,
na casa da Márcia, né? Quase pedi para a Neia falar, que ela já tá no esquema, já pregou sobre isso, fala domingo também, né? Neia pregou sobre isso lá, sobre Josué 24, você pode abrir a sua Bíblia. Foi por pouco, né? Por pouco. Josué capítulo 24. Quando você abre aí, 2 rápidos avisos. Um deles, a Railda pede para relembrar a você, né, através do Ministério de Casais, você que fez a sua inscrição, você, seu cônjuge, seu namorado, namorada, noivo, enfim, vocês que irão participar do jantar de casais, lembre que hoje é a data limite para o pagamento dos R$120, tá bom? Se por alguma razão você esqueceu, teve alguma dificuldade, fala com a Railda no final do culto, ela aceita Pix, tenho certeza, né? A gente conversa aí, mas não deixa de conversar com ela, tá bom? A gente precisa honrar esse pagamento. Nós já fizemos a contratação do buffet que vai estar servindo o jantar aqui no dia 10. Nós precisamos honrar esse pagamento agora. Demos uma entrada e precisamos finalizar esse pagamento, tá bom? Então, qualquer dificuldade que você tenha, procura a Railda. E se você trouxe o dinheiro, não deixa de procurar também no final do culto, não esqueça. Ela está ali na porta, está na escala da introdução hoje. Vai ser fácil de você achar ela. Você pode, por favor, acertar tudo isso com ela hoje ainda, tá bom? E o outro aviso é relembrando, na verdade, irmãos, nós temos o nosso ministério de diaconia aqui na igreja, ele funciona muito bem para a glória do Senhor, né? E de tempos em tempos nós precisamos relembrar que uma das formas, um dos trabalhos da diaconia na igreja é a parte social, a assistência àqueles que precisam de algum tipo de ajuda. Então nós ajudamos de 2 formas, principalmente nessa área. Tanto com alimentos, para pessoas que estão carecendo de, por alguma razão, um desemprego, uma situação pontual, às vezes uma cesta básica, um alimento pontual ali, nós abençoamos com isso. Todos os meses nós abençoamos várias famílias com cestas básicas. E uma das formas de você ajudar isso é você trazendo 1 quilo de alimento, né? Quem sabe na sua compra ali do mês, a gente já está entrando num próximo começo de mês já. Então vai fazer uma compra no mês de mês, você que faz essas compras mensais ou quinzenais, coloca lá mais 1, 2 pacotes de alguma coisa, 1 quilo lá, coloca no seu carrinho e um pouquinho a mais na sua compra, tenho certeza que não vai pesar tanto assim no seu orçamento, mas vai fazer uma diferença enorme para muita gente que carece, tá bom? Então coloca 1 quilo de alimento lá não perecível e traz, tem uma caixa que fica ali do ladinho da porta do berçário, logo na entrada, para você não esquecer, você coloca naquela caixa transparente, isso vai ser montado cestas com esses alimentos e vai chegar onde precisa, tá bom? Então qualquer tipo de alimento que você queira doar, você pode colocar ali. E uma outra forma também que nós abençoamos através da assistência social na igreja é com um caixa que nós chamamos de beneficência, que é um caixinha, né, que nós temos ali na igreja para ajudar, às vezes, alguém que está precisando comprar um remédio. Sempre temos situações assim, a pessoa está precisando pagar uma conta de consumo ali, por alguma razão aquele mês não deu. Então, uma forma de nós ajudarmos, né, os nossos irmãos e às vezes até mesmo pessoas de fora. Mas então, se você quer ajudar a abençoar esse caixa, né, você pode colocar lá no gasofilácio mesmo. Temos envelopinhos ali, tem caneta ali atrás, você coloca a sua beneficência, assistência social, qualquer coisa, identifica nesse sentido que nós vamos saber, vamos direcionar para isso, tá bom? Então é uma forma um pouco mais fácil de nós ajudarmos alguém que às vezes precisa realmente desse tipo de coisa, né? Nós geralmente não entregamos o dinheiro em mãos, nós pagamos a conta, ou nós compramos o produto, que seja, e é uma forma de abençoar, tá certo? Então, fica aí o lembrete, de tempos em tempos a gente refaz esse aviso. Muito bem, Josué capítulo 24, a gente vai ler do versículo 12 em diante. Diz assim, Deus falando, né? Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em outras versões, eu e minha casa
serviremos ao Senhor, como cantamos e como geralmente nós temos esse versículo decorado, né? Geralmente, a Néia comentou isso, né? É muito comum que, talvez na sua casa, na casa da sua tia, da sua avó, tenha um quadro com esse versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um carpete, né? Já vi carpetes com esse versículo, já vi plaquinha de colocar na planta, na porta de entrada, enfim, tem esse versículo, ele é espalhado pela casa. Na casa da minha tia tinha, eu lembro bem, em cerâmica, as letras em relevo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era minha primeira memória desse versículo. Sempre que eu leio, eu relembro da casa daquela tia, um quadrinho pequenininho assim, mas ficou gravado. Para você entender o contexto do que está acontecendo aqui, né? Moisés, que nós conhecemos muito bem a história, já preguei dezenas de vezes, você conhece a história desse líder possivelmente, mas Moisés morre antes da entrada na Terra Prometida, ainda como uma forma de castigo de Deus. Apesar de ele ter sido um líder, ter sido alguém usado pelo Senhor, ele comete ali um pecado no meio da sua caminhada, ele transgride uma ordem direta do Senhor, e como uma forma de castigo por causa disso, como repreensão do Senhor, ele não entra na Terra Prometida. Ele vê a terra, ele chega até quase ali aos limites do território daquela terra, mas ele não chega a entrar lá. O Senhor o toma para si, ele morre antes de fazer isso. Mas em seu lugar quem assume é Josué, que dá nome a esse livro que nós lemos, né? Josué, que era general do exército de Moisés, e geralmente a gente tem uma imaginação, né, uma imagem de Josué como um jovem forte ali, enquanto Moisés já é um homem de idade. Nós temos Josué caminhando com ele, um homem muito jovem. Mas a essa altura do campeonato ele já não era esse homem tão jovem assim. Na verdade, Josué sai do Egito já um homem adulto, e aqui nesse momento da entrada na Terra Prometida, ele já tem por volta dos seus 80 anos. Era já um idoso, na verdade, ainda muito forte, sendo alcançado pela bênção do Senhor. Nós temos essa bênção ali nesses 40 anos, né, onde o povo foi abençoado. Não só as suas roupas, os seus calçados não se desgastaram, como a saúde física desse povo também foi mantida pelo Senhor. Nós vemos Moisés chegando até os 120 anos de idade. Nós vemos Josué, então, assumindo esse ministério por volta já dos 80 anos, quando Moisés morre. E é ele, esse personagem, quem vai fazer a função de entrar na Terra Prometida. Ele é esse homem bélico, esse homem de guerra, general do exército, e ele é quem vai comandar o povo, sendo o primeiro juiz da história. Embora a sua história não esteja no livro dos juízes, ele seria considerado o primeiro dos juízes, o primeiro dessa era dos juízes, que Samuel vai ser o último, vai fechar, sendo o último juiz da história de Israel e dando consagração ao primeiro dos reis, rei Saul, que dá origem ali à era da monarquia. Mas Josué abre o período dos juízes, sendo o primeiro deles, que entra com o povo na Terra Prometida, que conquista através de guerras aquele território ali, e que divide o povo então nas suas porções de terra, né? Nós já tínhamos uma promessa de quem ficaria com cada região, e Josué, liderando agora esse povo no lugar de Moisés, é ele quem vai cumprir essa função então, de dividir a terra, de conquistar e tudo mais. Muito bem, o tempo passa, cerca de 30 anos passam nessas conquistas, né? As guerras vão se acontecendo ainda mesmo depois da entrada. Não é que entrou e está tudo resolvido, não. Tem batalha para acontecer, tem conquista acontecendo dia após dia, mas ao longo desses 30 anos, o povo vai se assentando na terra, o povo vai encontrando o seu cantinho, vai transformando aquela terra em seu lar e vai se identificando com aquele lugar ali. Agora, já no final da vida de Josué, então, com seus 110 anos, nos 2 últimos capítulos do seu livro, capítulo 23 e 24, que a gente só não vai ler inteiro para te ganhar tempo, mas fica a lição de casa para você depois leia os capítulos inteiros, tá bom? Para você entender tudo tanto do que eu vou falar aqui, tanto do que está acontecendo. Faça essa lição de casa aí, em 5 minutinhos você vai ler os 2 capítulos. Mas Josué vai se despedir do povo. Ele tem consciência de que o seu ministério está findando, de que a sua vida está findando já, e ele então agora vai reunir esse povo e vai relembrá-los do que Deus fez na vida deles. Para usar aí o termo que o Joe usou no domingo passado, né? Levantar memoriais no coração desse povo, né? Trazer a memória, fincar estacas e relembrando, olha, aqui Deus fez isso, aqui Deus fez essa outra coisa. Ele vai trazer à memória do povo aquilo que pode lhe dar esperança
no dia da angústia. Então ele vai citar vários fatos históricos, ele vai citar o fato do livramento do Senhor, como Deus criou esse povo, como Deus protegeu esse povo, guardou esse povo, né? E você conhece a história muito bem. Deus, para chegar até o momento onde eles já estão ali na Terra Prometida, muita coisa aconteceu. Deus pegou um casal de idosos e prometeu para eles uma posteridade, prometeu para eles que deles faria uma grande nação. E para esse casal eles veem apenas um filho. E desse um filho tem 2 filhos. A coisa vai meio que a conta gotas, né? Você fala, ué, cadê? Não ia chegar uma nação? É na terceira geração que são 12. E aí a coisa começa a correr um pouco mais fácil. Mas nessa época de 12, eles vão para lá no Egito, a fome sobre a terra. Falei sobre isso aqui no começo do mês da família. José, o Senhor estabelece todo um plano ali. A fome vem sobre a terra. E essa família agora, os filhos de Jacó, descendentes do patriarca Abraão, eles vão lá para o Egito, onde o seu irmão José foi parar como governador, e lá eles são acolhidos, e o Senhor usa o Egito, a maior potência mundial da época, como uma incubadora, para proteger aquele povinho que ele está criando, aquele povo tão pequeno ainda, mas ele coloca eles lá e fala, não, aqui vocês vão crescer, e de fato esse povo cresce, de uma forma tão numerosa que chega a assustar o próprio faraó. Vocês lembram quando Moisés nasce, que vem uma lei e fala, tem muita gente, esse povo aí agora é muito numeroso aqui dentro, e se eles fizerem uma rebelião, a gente está perdido, vamos dar cabo deles, vamos diminuir um pouco, vamos matar os meninos que nasceram aí, para a gente dar uma enxugada nesse povo. Deus preserva a vida de Moisés de uma forma miraculosa, acaba fazendo com que ele vá para lá no palácio de Faraó, onde ele é criado, e enfim, anos se passam, ele acaba fugindo de lá, o Senhor o chama, ele volta para lá, resgata esse povo, atravessa o Mar Vermelho, Deus o sustenta 40 anos no deserto, fazendo maná cair do céu, fazendo codornizes surgissem ali no meio do nada. Deus supria a sua fome, o Senhor provia, né? Como eu falei, que os seus calçados, as suas roupas não se desgastassem. O Senhor esteve com eles através de uma coluna de fogo, de uma nuvem que os protegia do calor, da coluna de fogo que os protegia do frio, lhes dava direção, e o Senhor sustentou, protegeu e finalmente fez com que eles entrassem na terra prometida. Um bando de escravos, fujões, o Senhor transformou em um exército poderoso que conquistou territórios, que conquistou reinos, que fez reis tremerem, que derrubaram muralhas intransponíveis. O Senhor fez isso. E Josué vai relembrar toda essa trajetória de como Deus faz, como Deus é poderoso, como Deus sustentou isso. E aqui já fica uma primeira lição para a gente, para você também. Não esqueça do que Deus fez na sua vida. Por vezes a gente tende a esquecer. Quando tudo vai bem, quando a gente está estabelecido já na nossa terra prometida, a gente lutou tanto por aquele emprego, mas depois a gente já está lá dentro, a gente já passou no concurso, a gente já conseguiu, a gente esquece, afinal a gente já está na nossa terra prometida, a gente já alcançou o que a gente tanto queria. Não esqueça do que Deus fez, não esqueça das batalhas que você travou para chegar até lá, não esqueça que em todos os dias, todas as noites, o Senhor esteve com você, realizando, cuidando, te protegendo, te guardando, e não só as suas conquistas, mas principalmente a salvação em Cristo Jesus. Não esqueça de agradecer o maior milagre que Ele já operou em você. Você tem motivos para agradecer. Se o Senhor não fizesse mais nada por mim e por você, e se nós passássemos o resto da vida agradecendo só pelo que Ele já fez, ainda assim seria pouco. Ainda assim seria pouca gratidão do nosso coração por tudo que Ele já fez. Mas não bastasse isso, Ele continua cuidando de nós dia após dia. Nós sempre estaremos em débito de gratidão com o Senhor. Então não esqueça das coisas que Ele fez. Então, em primeiro lugar, isso serve para mim lembrar disso. Eu preciso trazer a memória, principalmente nos dias maus. Se eu preciso me lembrar nos dias bons, para que a ingratidão não tome conta do meu coração, eu também preciso fazer esse exercício nos dias maus, quando parece que não tem mais solução, quando parece que não tem mais esperança. Lembra? Não, o Senhor já deu provas do seu amor. O Senhor já cuidou de mim de formas que eu não consigo nem listar todas. Ele fez, e Ele não fez para te trazer até aqui e te abandonar agora, irmão. Se o Senhor te sustentou até aqui, Ele vai continuar fazendo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar em nome de Jesus. Ele não vai parar agora. Fique em paz. Esse exercício você precisa fazer no dia bom, para que a ingratidão não roube o seu coração da presença do Senhor, e no dia mau, para que o medo, a desesperança também não te assolem.
Mas, além disso, essa história também está aqui e nos ensina que a nossa fé, ela não está baseada em algo solto. A nossa fé, a fé cristã, a fé que nós professamos, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, o nosso Pai, ela é uma fé histórica. Deus age ao longo da história. Deus faz maravilhas ao longo dessa história. A nossa fé, ela tem milênios de base, irmãos. Nós não cremos só porque sim. Nós não cremos só porque eu tenho que crer em alguma coisa. Se fosse assim, a nossa fé tinha o mesmo peso de qualquer outra. Você podia crer em Thor, como Deus do trovão. O que diferencia isso? De que a nossa fé não está baseada em um mito. A nossa fé está baseada na história. O Senhor agiu na história. O Senhor um dia entrou na história. O Deus da eternidade se fez presente, veio aqui, pisou aqui. Nós temos inúmeras provas da presença desse Deus no nosso meio, desse Deus que tabernaculou conosco, Jesus Cristo, nosso Senhor. Podem até não acreditar que Ele é Deus, mas é inegável. Esse Deus que dividiu a história, que rachou a história entre antes e depois, que o maior reino, que achou que estavam matando na cruz, séculos depois se curvou a Ele, reconhecendo como seu Senhor. Roma, cadê Roma hoje? Cadê o poder do Império Romano? Mas Cristo continua sentado no trono. O Senhor continua. E aqui, essa história de que Josué está relembrando o povo, é mais uma dessas. O povo de Israel, que hoje é verdade, não está no seu território, mas está aí espalhado, e a sua história continua sendo real. É uma prova disso. Eles não estão lá no Egito. Um dia Deus os tirou de lá. Um dia o Senhor fez e agiu na história humana, e existem provas inegáveis disso. A nossa fé, ela está pavimentada em certezas, porque o Senhor nos dá essas provas ao longo do tempo, que solidificam ainda mais a nossa fé. Mas, como eu falei, os capítulos 23 e 24 são 2 capítulos inteiros de um tratado. Na verdade, Josué vem relembrando o povo de tudo que Deus fez, porque no final, nesse trecho que eu li, no final já do 24, ali, especificamente versículos 14 e 15, ele agora vai fazer um tratado. Falando assim, diante disto, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Diante de tudo que eu falei, eu tenho um pacto. Nós estamos diante de uma encruzilhada. E ele vai fazer isso de propósito. Ele fala, olha, vocês têm 2 caminhos. Vocês só têm 2 opções. Ou vocês continuam adorando os deuses que vocês serviram no passado, lá no Egito, ou então, se vocês preferirem, os deuses dos amorreus, dessa terra onde vocês entraram agora, ou vocês seguem nesse caminho da idolatria do coração de vocês, ou vocês adoram Yahvé, ou vocês adoram ao Senhor. Não existe outra opção. Vocês entendem isso? Que só tem esses 2 caminhos, que uma terceira opção, uma terceira via não é viável. Ficar em cima do muro não é uma opção. Não dá para fazer isso. Eu falei na classe de doutrina recentemente, eu lembro muito da irmã Silvia, a esposa do pastor Nivaldo, que foi meu pai na fé. E ela lecionava na classe de adolescentes, quando eu me converti, quando eu frequentava aquela classe. E ela falava constantemente, né? Ela falava assim, sabe por que a linha que separa o mundo e a igreja, os salvos daqueles que não o são, por que essa linha é imaginária? Por que não existe uma linha de fato física ali? Porque numa linha imaginária você não consegue ficar em cima dela. Não dá para ficar em cima dela. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Porque se fosse uma linha física, de fato, ia ter gente pisando em cima, né? Falou, peraí, depois eu escolho, deixa eu ficar aqui por enquanto. Não dá. Não existe essa opção. Deus não nos deixa essa opção. E Josué vai reforçar isso. Escolham. Escolham. Porque não escolher já é uma escolha. Ficar em cima da linha, ficar em cima do muro, já é uma escolha. E é uma escolha contra o Senhor. Não dá para ficar neutro aqui. Não dá para deixar para depois. Você até pode, mas isso já é escolher. Isso já é tomar uma decisão. E é uma decisão de ficar contra o Senhor. Toda decisão que não seja abertamente, diretamente abraçar a Cristo Jesus como Senhor e abraçar Yahvé como o único Deus verdadeiro é uma escolha contrária ao Senhor. E é isso o que ele vai falar. Mas eu já chego lá, mas antes, Josué 23, versículo 9, tem uma passagem que a gente precisa ler. Josué 23,
Versículo 9. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, versículo 9, o Senhor expulsou, está no passado. A lembrança de que o Senhor já fez isso. E de que agora eu não vou servir a Deus, eu não vou aceitá-lo com vista simplesmente aquilo que o Senhor pode fazer. Porque tem muito disso. Tem gente que eu quero Deus. Por quê? Porque me parece benéfico. Porque o Senhor vai me fazer isso, vai me fazer aquilo outro, vai me proteger, vai me abençoar, vai fazer isso, vai me dar. Sempre querendo algo. Quando na verdade eu busco, eu aceito o Senhor e eu o sirvo pelo que Ele já fez. Pelas suas maravilhas já feitas. Como eu falei, se o Senhor não fizer mais nada por mim e por você, Ele continua sendo o Deus a quem eu não tenho como retribuir. O Senhor já fez, meu irmão. E agora, tudo que nós fazemos não pode ser com vistas em algo. Não é uma troca, não é um escambo, não. É um servir de coração. É um derramar de gratidão ao Deus que já expulsou os meus inimigos, o Deus que já pagou o preço na cruz, o Deus que já me resgatou de quem eu era, me libertou não só da escravidão egípcia, mas me libertou da escravidão do pecado, um Senhor muito mais tirano do que Faraó jamais poderia ser. O Senhor já fez. E não bastasse isso, Ele ainda continua fazendo, mas não deve ser essa a minha motivação. Não deve ser essa a motivação de buscar o Senhor, meu irmão. Não busque o Senhor pelo que Ele pode te fazer, busque o Senhor por quem Ele é, pelo amor dEle derramado. E sim, Ele é tão, tão bom, é fiel em todo o tempo, que Ele ainda faz, de forma abundante, transbordante. Mas não é essa a nossa motivação, não deve ser essa a nossa motivação. Então, primeira coisa, Ele já fez. Só que daí Ele vai listando o que Deus já fez, e aí Ele vai chegar no final, e Ele vai dizer, por isso dediquem-se com zelo. E a gente acha que Ele vai usar a palavra servir, tudo indica que Ele vai usar a palavra servir, mas Ele diz, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Ele ainda vai chegar na parte do serviço. Lá em 24:15 Ele vai falar sobre isso. Eu e minha casa nós serviremos. Mas antes do serviço vem o amor, vem o amar. Porque o serviço a Deus, ele é com base no amor que nós servimos a Ele. O nosso serviço a Deus não é um serviço interesseiro, e não é um serviço por obrigação, não é um serviço pesado, não é um serviço que nos oprime, não, é um serviço que nos deleita. O servir ao Senhor, o se entregar a Ele de corpo e alma, de tudo que eu tenho e sou, de uma forma integral, eu faço porque eu o amo. E quando a gente ama, quando a gente está amando, lembra lá do seu namoro, daqueles primeiros dias do relacionamento, como você tinha prazer em estar junto, aquela paixão ali, como você tinha a necessidade de estar junto, de ouvir aquela pessoa, de ouvir tudo que ela tinha para te contar, e o tempo não parecia ser suficiente, você queria estar mais junto dela, e tudo que você fazia com esse desejo. Atos de serviço é uma forma de amor, inclusive, uma das 5 linguagens do amor, né? Para quem não sabe, existe um livro famoso aí, né? Do Gary Chapman, se eu não me engano, intitulado As 5 Linguagens do Amor, e uma das 5 linguagens é o ato de serviço. Porque quem ama, deseja servir o outro. E aqui Josué está apelando a isso. Amem o Senhor. Porque se vocês amarem o Senhor, se vocês se dedicarem a amar a Deus, o servir ali na frente, não vai ser penoso, não vai ser danoso, vocês não vão se sentir perdendo algo, não. Vocês vão se sentir fazendo algo pela pessoa amada. E esse amor é recíproco, porque o Senhor também te ama, porque o Senhor tem cuidado de você com base nesse amor. E essa ideia vai lá para o Novo Testamento também, não está só para quem acha, né, que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento é um Deus água com açúcar. Não, é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento também é amor, assim como o Deus do Novo Testamento também é um Deus
revestido de ira justa quando se faz necessário. Mas essa ideia também chega lá em Mateus 22, versículo 37, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor de forma integral, com tudo que você é, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não ame meia boca, não ame meio... quando der, se pá, se não tiver mais nada para fazer. Não, se entrega a esse Deus que se entregou por você. E Apocalipse 2, 4, o Senhor falando para uma igreja, para um povo que um dia o amou. Jesus vai dizer: contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Aquele tempo do namoro, o primeiro amor fala disso, esse amor apaixonado pelo Senhor. Lembra quando você tinha desejo de ler a palavra de Deus? Você tinha alegria em estar em tudo que é culto. Tudo que era culto você estava lá. E isso foi se perdendo. O primeiro amor foi indo embora. E aquilo que antes era por um desejo de amar, de servir, de conhecer, começou a virar um rito. Começou a virar um costume. Começou a virar algo mais na sua agenda. E de repente nem isso era mais, porque nem isso estava na sua agenda. O Senhor vai dizer para a igreja: eu tenho isso contra vocês. Vocês perderam aquela chama. Vocês deixaram de me amar como vocês amaram no passado. Vocês perderam o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no começo. Se não se arrepender, eu virei a você e te darei o seu candelabro do seu lugar. O candelabro era símbolo da igreja. O candelabro era símbolo de algo que transmitia a luz. E Deus está dizendo: olha, se essa igreja não voltar a me amar, eu venho e tiro o candelabro. Eu fecho essa igreja. Eu fecho as portas desse lugar. Porque uma igreja que não me ama não é igreja. É uma palavra dura. Então, servir ao Senhor é com base no amor. Não no medo. Não no interesse. Não numa troca. Não num escambo. Não. É por amor. E se você o ama, o amor do Senhor exige exclusividade. E aí, já voltando para Josué 24, versículo 14, ele vai dizer: agora, lancem fora os ídolos. Se vocês amam o Senhor, está na hora de escolher. Está na hora de decidir o que vocês querem para a vida de vocês. Porque vocês falam que amam o Senhor, mas também se prostram diante de outros deuses. Se prostram diante de deuses que vocês estão trazendo desde o Egito, desde o Eufrates. Eles já passaram 40 anos vendo a mão do Senhor, vendo o cuidado presente de Deus, o sustento, o livramento. Viram maravilhas, viram mar se abrindo, viram Sinai pegando fogo. Ouviram a voz do Senhor, viram chagas, viram tudo. E ainda tem deuses do Egito com eles, guardado, uma forma, uma segurança, porque vai que Yahvé nos vira as costas, a gente tem alguma coisa para se agarrar, pelo menos. É uma segurança do coração ali. E Jó está falando: para! Deus já deu prova que não vai abandonar e vocês ainda estão agarrados a isso. Não dá, é um ou outro. Os dois não tem como. Joga fora esses ídolos. Joga fora. Isso pode se aplicar tanto de forma literal. Quem sabe você é esse que vive um pé lá, outro cá. Adora a Yahvé, mas tem um pezinho em outras religiões, em seitas e coisas mil, né? O brasileiro tem um sincretismo no coração, tem uma necessidade de juntar tudo, né, numa panelinha só. E isso é inconcebível com o cristianismo. O cristianismo não dá lugar ao politicamente correto, não dá lugar a servir a Cristo e um outro Deus. Não dá. É só Ele. Ele é o único e suficiente Salvador. Você tem que escolher. Isso te basta ou é pouco? Se for pouco, fica com os outros. Mas os dois juntos não dá. Então pode ser literal. Pode ser que você tenha outros deuses na sua vida, outras crenças, e não tem como mesclar as duas coisas, você tem que escolher. E pode ser também um Deus que não era para ser um Deus, mas acabou virando. Falei isso de manhã também, na classe de doutrina, estávamos falando sobre os mandamentos de Deus, e veio a calhar
que falássemos sobre isso. Calvino, ele vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós somos especialistas em criar ídolos para nós. Quer ver? Faz um teste. Completa a frase. Só na sua cabeça, não fala pro irmão que está do seu lado. Completa a frase. Minha vida seria melhor se... Pensou numa lacuna aí para preencher isso? Minha vida seria melhor se... Minha vida seria melhor se eu casasse? Minha vida seria melhor se eu conseguisse aquele emprego? Minha vida seria melhor se eu ganhasse na loteria? Minha vida seria melhor se eu ganhasse uma herança? Minha vida seria melhor com tantas outras coisas. Enfim, muito provavelmente, isso que você pensou tem um potencial enorme para ser um ídolo no seu coração. Quem sabe se você pensou, não, minha vida seria melhor se as pessoas gostassem de mim. Talvez o seu ídolo seja uma necessidade de aceitação. Tem gente que tem isso. Que tem uma necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser bem-quisto. Isso pode se tornar um ídolo. Minha vida seria melhor se eu casasse, se eu arranjasse alguém. É uma necessidade lícita até, mas que pode indicar que isso tomou uma primazia no seu coração. Tomou um lugar muito maior no seu coração do que deveria ser. O dinheiro também não tem nenhum problema com ele, desde que ele esteja no seu lugar certo, abaixo do Senhor, para servir ao Senhor, para que uma forma como o Senhor cuida de você através desse dinheiro, e não como um Deus. Enfim, é só uma ilustração. Mas pode ser que isso seja um ídolo no seu coração. E se o Senhor tirasse isso de você? E se o Senhor tirasse de uma hora para outra? O seu emprego dos sonhos não vai ter mais. Aquele casamento que você tanto quer, não vai rolar. O dinheiro, perdeu. Conta foi raspada. Não tem mais nada. Não tem. E aí, se o Senhor tirasse, você continuaria adorando a esse Deus? Então, lancem fora. Lança fora todo ídolo, lança fora todo Deus que não seja Yahvé. Não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil. Mas é necessário. E aí sim, dito tudo isso, como eu falei, Josué vai colocar o povo diante dessa escolha e falar, agora escolham. Vocês querem os deuses de vocês? Os deuses sejam literais, sejam metafóricos. Vocês querem essa vida? Ou vocês querem Yahvé? Para de brincar. Escolhe e vai. Não faz sentido ficar metade na igreja e metade lá fora. Vai para o inferno igual. Então fica lá fora de vez. Para que ficar servindo ao Senhor domingo e brincando com o pecado de segunda a sábado? Vai viver no pecado. Vai viver na idolatria. No inferno vai parar da mesma forma. Não tem um meio termo. Não tem. Então Josué vai abrir o jogo e falar assim, vocês querem a idolatria? Vai para a idolatria. Sirva aos deuses do Eufrates. Sirva aos deuses amorreus. E vai viver as consequências disso. Escolha. Mas ele vai fazer um pronunciamento de um dos mais lindos da Bíblia. Um pronunciamento de fé. E vai dizer, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E isso é bonito, porque o povo não se pronunciou ainda. Ele não sabe o que o povo vai falar. Talvez o povo fale, não, a gente quer esses deuses aí. A gente quer servir aos deuses amorreus e egípcios. E tudo bem. É como se Josué estivesse falando assim, olha, a minha decisão independe da de vocês. Talvez a minha casa seja a única de Israel, onde Deus vai ser servido, mas Ele vai ser servido. Talvez a minha casa seja a única, fique isolada, mas isso não vai mudar em nada. A cultura do meu meio, o meio onde eu estou inserido, não muda a minha decisão. Eu e minha casa continuamos servindo ao Senhor, vocês queiram servir ou não queiram. Irmãos, essa decisão tem que ser a nossa também. Nós vivemos numa cultura que não quer servir ao Senhor. E por causa disso nós vamos agora nos omitir? E por causa disso agora nós vamos dançar conforme a música do mundo? Que o mundo pregue pra gente o que a gente pode ou não, o que é fanatismo religioso? Um povo que não quer nada com Deus? Uma cultura que quer viver por seus próprios prazeres? Não. Quer viver assim? É uma opção, ok? Já está na Bíblia. É plausível. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, 3 pontos rapidinhos.
dentro desse versículo, desse final de versículo, na verdade, né? Primeiro, eu. Antes de mais nada, começa em mim. Começa em você. Antes de falar de casa, a gente está no meio da família, ok. Mas antes de falar de casa, Josué está falando, começa em mim. Se eu quero construir um legado, cabe a mim. E tem um lugar que é difícil ser crente, é em casa, né? Aqui é facinho. Aqui, você coloca sua roupa de domingo, você vem para cá, você cumprimenta com a graça e paz, você sorri, você canta, você ora. Isso é maravilhoso. Em casa é difícil. Porque em casa, ninguém consegue ficar com uma máscara o tempo todo. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Em casa nós somos sinceros. E a palavra sinceridade vem dessa ideia de sem cera. As máscaras do teatro eram feitas de cera. Então, alguém sincero é alguém que não usa máscaras, que não se esconde, que mostra quem ele é de verdade. E na casa nós somos assim. E em casa, nós refletimos quem nós de fato somos. E Josué está falando, comece em mim. A minha casa vai servir ao Senhor, mas eu vou começar. Eu vou liderar, eu vou puxar a fila da adoração ao Senhor. Se alguém vai ser crente naquela casa, vou ser eu. Se alguém vai servir ao Senhor naquela casa, serei eu. De forma íntegra. Íntegro também, é a ideia de inteiro. Porque a gente tem o leite integral e o leite que é desnatado, né? Ele tirou uma parte dele. Agora ele tirou a nata, tirou a parte gorda do leite. Agora ele está desnatado. O leite integral, ele é inteiro, como ele é de verdade. O íntegro é alguém que é inteiro. Que não tem pedacinhos faltando da vida. Porque hipócrita é esse. É um livro aberto, mas com um monte de página arrancada, né? Esconde algumas coisas, algumas facetas da sua personalidade. O íntegro não. O íntegro ele não tem o que esconder, ele não tem o que retirar, ele não tem páginas para arrancar. Ele é quem ele é. Integral. Íntegro. É isso que Josué está falando. Eu quero ser esse. Um crente íntegro, inclusive dentro de casa. Inclusive nesse lugar onde eu sou quem eu sou de verdade. Onde eu sou quem eu sou de fato. E aí fazendo uma avaliação de quem você é na sua casa. De quem você é quando o pastor não está olhando. Quando os irmãos não estão vendo. Você ama a Deus de verdade? Você é alguém que pode dizer isso? Às vezes a gente acha que a maior demonstração de amor a Deus seria morrer por Deus, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, estamos no final dos tempos. E se a perseguição começa e o império da besta se levanta e alguém coloca uma espada na minha pescoço e me manda negar Cristo, será que eu teria coragem de falar, eu vou morrer por Cristo? Às vezes a gente tem a impressão que isso é a demonstração maior de amor. Eu te digo, não é. Morrer por Cristo é fácil, porque dura segundos. Na melhor das hipóteses, é verdade. Pode ser uma morte mais demorada, mas ainda assim, é passageiro. É curto. Difícil mesmo é viver para Cristo. Morrer por Cristo, qualquer um morre. Viver por Cristo, isso é mais difícil. Negar-se a si mesmo. Dia a dia, tomar a sua cruz e o seguir, isso é muito difícil. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, vai comparar isso como um sacrifício. Paulo está escrevendo para uma cultura romana, povo que vem do paganismo, povo que estava acostumado a sacrifícios mortos, a sacrificar a vários deuses. E Paulo está dizendo, com Yahvé não será assim. Romanos 12, versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se apresentem a Deus como um sacrifício vivo. Digam, Senhor, eis aqui a minha vida, e eu vou viver para o Senhor. Mais do que morrer para o Senhor, eu vou viver para Ti. Esse é o meu culto, esse é o meu desejo, é isso que eu quero, viver para o Senhor. Para você, quem sabe, diante dessa palavra,
você, ao invés de um encorajamento, você recebe uma acusação do diabo. Eu sei que há pais, mães, que talvez não levaram uma vida ilibada. Levaram uma vida cheia de percalços, de pecados, de caminhos tortuosos. E às vezes têm medo, vergonha, se sentem inaptos para falar com o filho sobre um pecado que ele já cometeu. Como é que eu vou falar para o meu filho? Como é que eu vou falar para minha filha quando eu vacilei nesse ponto? Meu irmão, minha irmã, não ouça as acusações do diabo. Você já foi perdoado por Cristo Jesus. Você já foi lavado em Cristo Jesus. Muito melhor, é verdade, poder testemunhar de que o Senhor te livrou das tentações, de que o Senhor te guardou de tudo isso. Mas você conhece o outro lado da história. Você sabe o que o pecado fez de ruim na sua vida e você pode orientar o seu filho, até através de um exemplo negativo, dizendo: meu filho, minha filha, sim, eu errei, mas eu aprendi que o pecado, por mais tentador que seja, ele não traz o que ele promete. Ele não dá o alívio que um dia ele promete. Ele só cobra mais, ele arranca mais. Ele te causa um buraco maior ainda no peito. Ele que promete te saciar, não sacia coisa nenhuma. Então, não deixe que o seu passado, que o diabo use o seu passado, para que você não seja um exemplo hoje na sua casa. Se você foi lavado por Cristo Jesus, se Jesus já te perdoou dos seus pecados, meu irmão, não aceite essa acusação. Você pode sim, ainda assim, se levantar como um baluarte na sua casa e falar: sim, eu servirei ao Senhor. Começa em mim. Um legado, uma referência. Alguém que começa esse serviço ao Senhor. Mas depois tem a minha casa. Eu e minha casa. Então sim, eu puxei a fila. Eu vou fazer esse papel. Mas eu não quero ir sozinho. Eu quero ir junto. E sabe por que começa em mim? Porque a minha casa reflete quem eu sou. Tem uma fábula, uma historinha, sabe aqueles parques de diversões que tem lá vários brinquedos, várias atrações? Tem uma atração que é a Casa dos Espelhos, você deve conhecer, né? Você entra meio que num labirinto ali, é espelho para tudo que é lado, é em parede, em portas, tá? Você não sabe mais onde que você está, enfim, é um labirinto de espelhos. E diz a história que um cachorrinho um dia entrou nessa atração ali do parque, uma casa com 10 mil espelhos. E era um cachorrinho desse todo serelepe, todo brincalhão, né? Rabinho balançando e tal, não sei o que. Ele entra na casa e de repente ele se depara com 10 mil cachorrinhos, rindo para ele, balançando o rabo para ele, e felizes com ele, querendo brincar com ele. E de repente ele encontra, sai dele ali e fala: uau, que lugar legal. Esse é o melhor lugar que eu já tive, eu quero voltar aqui sempre, porque todo mundo é legal aqui. Mas no mesmo dia entra um cachorro bravo. Ele entra feroz e de repente ele vê 10 mil cachorros com cara feia para ele, começa a latir para os espelhos, ele começa a brigar e rosnar e a babar de raiva, e de repente ele sai dali e fala: eu nunca mais piso nesse lugar. Só tem gente mal amada aqui dentro. Ninguém aqui trata os outros bem, eu nunca mais venho nesse lugar. A sua casa é uma casa de espelhos. A sua casa reflete quem você é. O seu comportamento, ele é espelhado e multiplicado sobre a vida das pessoas que estão lá. Você sabe disso. Às vezes você vem de um dia mal e a casa estava em paz, estava tudo bem. Mas você chega e o clima muda. E você conseguiu fazer com que todo mundo agora esteja mal. Todo mundo esteja nesse estado, bravo, pesado. E tem gente que tem prazer nisso. Eu estou ruim, eu quero que todo mundo reflita o meu estado de espírito. Porque se tem uma coisa que me deixa bravo quando eu estou bravo, é ver os outros felizes. Eu fico mais bravo ainda. Assim como o contrário também é verdade. Às vezes naquele ambiente caótico, o dia não está legal, aconteceu alguma coisa, de repente vem alguém que quer bálsamo, quer refrigério, quer paz, quer tranquilidade, quer riso, quer alegria. E o ambiente também se transforma. E aquilo que tinha tudo para ser um péssimo dia, de repente vira algo leve. Vira uma comidinha gostosa, vira algo bom, uma brincadeira, um ataque de cócega, enfim. Vira algo tranquilo. A sua casa reflete quem você é. Por isso começa em você, mas alcança a sua casa. Você querendo ou não. Inclusive, pais, de novo. Né? Quando a gente fala em família, não tem como. Nós, pais e mães, estamos criando um legado. Nós estamos construindo um legado. E não só a sua casa. Se você tem filhos, filhas, não só a sua casa vai refletir quem você é. A casa dos seus filhos também. A casa dos seus filhos vai refletir a sua casa. Porque muito do que eles estão vivendo na sua casa hoje, eles vão transpor para a casa deles. Querendo ou não. Eles vão absorver quem você é. Se chama herança familiar. Nós somos formados a partir do nosso lar e nós carregamos isso para a nossa nova casa.
A vida que vocês levam hoje na sua casa, pai e mãe. É isso que você quer que os seus netos, nesse ambiente que você quer que seus netos sejam criados, porque vai ser. Num ambiente muito parecido. É isso que você quer? Se não é, muda hoje. Olha a importância disso, do legado que você está fazendo, para o bem e para o mal. Começa em você e alcança a sua casa. Alcança lá. O Senhor está fazendo? Tá, mas o Senhor tem uma predileção por família. O Senhor criou a instituição família. Sabe por que o mundo nunca vai destruir? Porque não é o mundo que diz o que é família. Não é o mundo quem dita sobre a família. Foi o Senhor quem criou a família. Lá no Éden. Antes do pecado entrar no mundo ainda. Foi o Senhor quem criou. É o Senhor quem dá a base. O Senhor ama a família. O Senhor ama o assunto família. Quando o Senhor quer fazer um país, o Senhor pega um casalzinho de idosos, bem provável, dá um filho para eles. E os faz família. E a partir daquela família, outras famílias seriam abençoadas. A sua família é abençoada por causa daquela família. Na promessa que Deus um dia fez àquele idoso. A partir de ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Se a sua família é bendita hoje, é porque um dia, daquele Senhor, nasceu um Cristo Jesus, que fez a sua família bendita hoje. O Senhor quer salvar o mundo? Quer. O Senhor quer transformar a sociedade? Quer. Mas como é que Ele vai fazer isso? Começando com a sua família. Deus nunca começa do macro e alcança o micro. É sempre o contrário. Ele começa no micro e alcança o macro. Salmo 127, versículo 1, diz isso. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se a gente fosse listar aqui, o que é mais importante? A cidade ou a casa? A gente pensaria, bem, a cidade. No padrão de Deus, não. Começa na casa. Se o Senhor não edificar a casa, é inútil trabalhar nela. E aí sim, depois da casa, se o Senhor não guardar a cidade, é em vão que vigia a sentinela. O Senhor quer mudar a sociedade? Quer. Ele quer mudar Jacupiranga? Quer. Ele quer abençoar o seu bairro? Quer. E como que Ele vai fazer isso? Na sua casa. Começando lá no seu lar. Você não é um capítulo isolado da história, irmãos. Você é algo que Deus está fazendo no mundo. A sua casa faz parte do que Deus está fazendo no mundo. Olha a responsabilidade disso. E por fim, então, eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Terceiro e último ponto. Há uma decisão a ser tomada. E uma decisão muito firme. Que, como eu falei no começo, independe do que os outros vão falar. Independe do que a sociedade vai dizer. Independe de que caminho o mundo está tomando. O meu mundo, a minha decisão vai na contramão de tudo isso. Porque ela independe de tudo isso. Ela é totalmente, é irrelevante o caminho que o mundo vai tomar. Do caminho que a minha casa vai tomar. Se o mundo quiser a Cristo, glória a Deus por isso. Vamos junto. Bora. Se não quiser, a minha decisão continua inabalável, inalterável. Continuaremos servindo ao Senhor. Então aqui a decisão é muito firme e muito decidida. E aqui, especialmente para os homens agora, pais, homens especialmente. Nós sabemos, e não temos como fugir disso, existe sobre os homens da casa, sobre o chefe da família, um sacerdócio que Deus lhe confiou. Que Deus confiou a você, meu irmão, essa responsabilidade. Se você é um homem cristão, você tem a obrigação de liderar a sua família na adoração ao Senhor, de tomar essa decisão pela sua família. Você é sacerdote da sua casa. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque as nossas irmãs, as mulheres, elas estão muito prontas para isso. Elas são muito boas para isso. Mas essa responsabilidade o Senhor conferiu a você, homem. E você não pode delegar, isso não é o tipo de coisa que você possa delegar. Se você é um homem cristão, isso compete a você. E é tão triste ver, às vezes, famílias que a família inteira é cristã, mas só está a mulher e as crianças. Cadê o pai? Cadê o irmão? Ficou. Por quê? Não sei. Porque não assumiu o seu papel, não entendeu a sua responsabilidade. É Josué, é o pai da casa que vai falar, estou decidindo por nós. E a gente vai servir ao Senhor. Nessa casa, nós servimos o Senhor. O Davi, todo sábado à noite, a gente já fala para ele, Davi, dorme cedo hoje, que amanhã tem EBD.
Pode chorar. Nos outros dias ele acorda a gente. No domingo a gente acorda ele. Pode chorar, pode espernear. Teve uns 2 domingos aqui que ele chegou com um bico desse tamanho, porque a gente acordou ele, né? Um monte de pergunta, o que aconteceu? Eu não queria acordar. Mas a gente já fala, amanhã tem EBD, e nós é crente. E domingo nós vamos para a igreja. Aqui em casa o sistema é assim. Isso já vai fazendo parte da vida dele. Você tem que decidir isso pelos seus filhos, meu irmão. E você tem que dar o exemplo. Você tem que vir. Quando a gente está falando de vida cristã, faça o que eu digo, não o que eu faço, não funciona. Não cabe. Deus nos deixou o exemplo. De novo, falando da classe de doutrina, hoje me perguntaram, né, por que Deus descansou no 7º dia? Para nos deixar um exemplo. Por que Cristo orava? Deus orando, que coisa estranha. Para nos deixar um exemplo. Para ninguém poder falar, não, eu não preciso orar. Você é melhor que Deus? Sério? Você é melhor que Jesus? Jesus orou? Quem é você para não orar? Deus nos deixou um exemplo. Dizer para alguém, vai lá. Vai na igreja. É bom. Não adianta. Você tem que ir. Começa de você. Você é um sacerdote. Agora, irmã, se o seu marido não é cristão, se o seu marido não é um convertido a Cristo Jesus, essa missão agora passa a você. Existe uma hierarquia na família, sim. E temos vários textos que comprovam isso. Goste você disso ou não, você pode ler depois eles lá, 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:22. Fala sobre isso. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E você, irmã, se o seu marido ainda não é convertido a Cristo Jesus, agora então cabe a você essa responsabilidade. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes, na verdade. Pedro vai dizer isso, 1 Pedro 2. Nós somos chamados a sacerdócio real. E glórias ao Senhor por isso. Exerça então o seu papel, minha irmã. Exerça isso. Fale de Cristo aos seus filhos, traga-os à igreja. Ame o seu marido. Demonstre a sua fé através dos seus atos. Para na esperança de que ele também conheça Cristo Jesus. É o que nos ensina 1 Coríntios 7. De que a mulher sábia, ela pode fazer isso. Através do carinho e da forma como ela trata o seu esposo. Apontar Cristo para ele. Na esperança de que ele também queira se render um dia e assumir o seu papel. Quem sabe você é filho. Você mora com seus pais. E nenhum dos dois são cristãos. Então, agora a responsabilidade é sua. De ser esse que vai ser esse na sua casa, um baluarte. Um lugar de fé, de esperança, de restauração. Um ponto de transformação na sua casa. Você também pode dizer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só para aqueles que é pai ou mãe. Mesmo você, filho, se seus pais ainda não são cristãos, você pode orar por isso. Você pode clamar por isso. Falar, Senhor, eu não quero ir para o céu e saber que meus pais estão indo para o inferno. Senhor, eu não quero ir para o céu sabendo que meus filhos estão se perdendo. Meu irmão, nós não criamos filhos, nós não tivemos filhos para povoar o inferno. Em nome de Jesus, nós e nossa casa ainda serviremos o Senhor. Continue orando, continue pregando, continue intercedendo, continue abençoando, continue convidando, continue fazendo, na esperança de um dia poder dizer isso. E são tantos os testemunhos, são tantas as pessoas que falam, pastor, eu orei por anos, e hoje eu tenho a alegria de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso nos enche de fé, nos enche de esperança. Não desista, não pare. Não pare agora. Lá em Atos 16:30, aquele carcereiro, lá daquela passagem de Paulo e Silas na prisão, quando os grilhões são abertos, e, enfim, eles não saem da prisão, e o carcereiro tenta se matar, e Paulo fala, não se mata. E ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, lá em Atos 16:30. O carcereiro, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. Não é uma promessa no sentido de que, olha, se você aceitar a Cristo, a sua casa automaticamente vai ser salva. Não é isso. Mas é de que a esperança vai entrar na sua casa. A gente sabe, a salvação ela é pessoal, é intransferível. Não é porque o pai ou a mãe ou o filho é salvo que a sua casa automaticamente o será também. Não, é uma escolha de cada um. Mas existe sim aqui uma promessa de que, olha, se você crê em Jesus, se você confessá-lo como seu Senhor e Salvador, essa salvação vai alcançar você. E a possibilidade da salvação alcança sua casa também. E glórias a Deus, nós vemos isso acontecendo.
Nós vemos Paulo e Silas indo até a casa desse carcereiro na madrugada, nós vemos eles pregando lá, nós vemos os corações se rendendo lá, e nós vemos batismos acontecendo, e glórias ao Senhor por isso. Quando uma pessoa é alcançada com fé numa casa, nós vemos a possibilidade da salvação entrando ali. E o resto o Espírito Santo faz. Às vezes é no mesmo instante. Às vezes demora anos, mas essa obra é do Senhor. Continue clamando, continue crendo que você pode dizer isso: eu e minha casa servimos ao Senhor. Se depende de você, ore isso. Tome essa decisão para os seus familiares e viva de uma forma integral para isso. Comece em você e alcance a sua casa. Eu e minha casa ainda serviremos ao Senhor. Eu e minha casa ainda seremos um farol para a honra e glória do Senhor. Seremos uma referência, seremos um saleiro, seremos algo que ilumina onde quer que nós estejamos. Eu e minha família servimos ao Senhor. Quero chamar a equipe de louvor aqui, mas finalizar com o verso 12 de Josué 24, que a gente já leu. Mas a parte B me chama muito a atenção, um eco da graça que tem ali. Como eu falei, a gente tem a impressão de que o Antigo Testamento é só lei. E a graça está totalmente restrita ao Novo Testamento, mas não. Já no Antigo Testamento a gente vê a graça de Deus ecoando. No versículo 12, a parte B diz assim: não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Isso é graça. Vocês não fizeram nada. Não foi a força de vocês, não foi o mérito de vocês, não foram o arco ou a flecha de vocês que conquistou essa terra.